Olá, bem-vindo você que segue a gente aqui no Teatro Sangue Frio. Hoje com visita. Um querido amigo, uma grande pessoa do Teatro de São Paulo, um grande artista. Ele é diretor, ele é dramaturgo, ele é músico, ele é instrumentista, ele canta, ele dança, sapateia e bate bolo. É o Rodrigo Mercadante que está aqui comigo. Rodrigo, que alegria, obrigado. Obrigado por ter você aqui com a gente. Rodrigo, a gente traz você para cá, mas não é para falar de você. Então, o assunto nem é um assunto legal. O assunto é um assunto triste, porém importante. E a gente vai falar um pouquinho de desmonte. Então, eu vou sempre te interromper às vezes, mas enfim. Rodrigo, conta pra gente o que aconteceu e o que está acontecendo agora com o Teatro do Vento Forte. Aconteceu, já que de repente a gente acorda com a notícia que as máquinas tinham passado por cima dos 3 teatros que ficam ali no Parque do Povo, com um acervo de 50 anos de produção teatral, de produção pedagógica, de produção de bonecos, de produção de pinturas. O Willy Krugler que foi o criador, né? Um dos criadores, mas depois ele capitaneou isso durante a maior parte das décadas, era artista plástico também, além de dramaturgo, poeta, enfim. Diretor e professor. Para você que não conhece, pesquisa o Willy Krugler. Ele era argentino, descendente de poloneses refugiados, marxistas, chegados à Argentina. Ele chega ao Brasil nos anos 1960, comecinho dos anos 60, se naturaliza brasileiro em 61, e o Teatro do Vento Forte, do qual a gente está conversando, começa ali em 74, no Rio de Janeiro, em 1974. 10 anos depois é que o Teatro do Vento Forte muda para São Paulo. Isso, Ele muda ali para Tabapuã, ali para a rua Tabapuã, no Itaim, e aí só que eles precisavam de um espaço maior e tinha uma espécie, vamos dizer, de lixão ali onde hoje é o Parque do Povo. Eles, numa articulação política, nessas brechas políticas que as pessoas encontram, eles ocupam o espaço, criam um projeto, Gerson, que é a coisa mais linda de ocupação de 3 teatros. Um teatro só de bonecos, um teatro de arena, um teatro mais convencional, 3, com chalés para receber os grupos de fora que viessem para residências, um coreto no meio, então tudo pensado, então tudo isso de uma forma mais ou menos circular, apontando para esse, né, tendo esse coreto, esse cuore como centro, com a porta do céu, a porta da terra, a porta tudo pensado, parecido um pouco com aquela ideia do teatro oficina, que a oficina tem o céu, tem a água, tem tudo carregado de simbologia. Ele consegue a muitas duras penas concretizar, não chega a concretizar completamente, mas aquilo foi um lugar de formação durante décadas, né? As pessoas iam para lá fazer oficinas e oficinas muito curiosas. E de convívio, porque do lado, inclusive, existia, e eu convivi com o Vento Forte muito nessa época, quando eu convivi com o Circo Escola Picadeiro. Circo Escola Picadeiro. Porque ali na minha formação, quando eu entrei por Ornitorrinco nos anos 90, a gente tinha um contato, a formação toda de circo era pelo Circo Escola Picadeiro, que era do ladinho ali. Para você que não é de São Paulo e tá vendo, para você entender, isso fica numa região hoje nobre, que era o Itaim, mas é na beirada do Rio Pinheiros. Então ele era um lixão porque ele era na beirada do Rio Pinheiros. Tinha, inclusive, ocupação de comunidade. Tinha uma comunidade ali e tudo. E para você que é de São Paulo, sabe onde é? Futebol de várzea, tinha quadro de futebol de várzea. E isso se tornou o que a gente hoje chama Parque do Povo. A gente brinca, é o Parque do Povo do Itaim Bibi. Do Itaim Bibi. Porque aí foi crescendo toda aquela gleba de terra por trás e em torno do Parque do Povo, com empreendimentos de altíssimo gabarito, altíssimo nível, para classes sociais muito altas. Do lado do Shopping JK. Do lado do Shopping JK, pertinho do shopping Iguatemi, pertinho do Shopping Eldorado, ou seja, numa área onde o capitalismo já estava instaurado e assentado. E existe isso durante muitos anos, né? Para ser exato, eu acho que ali é 84, se eu não me engano, agora não lembro se é 82 ou 84, mas até, disse Malemar até agora.
É. Quer dizer, Não, ele chega em 83, 84 e se mantém até agora. Este último sábado, foi no Foi no sábado. sábado, E ele faleceu em 2019, quer dizer, passou uns 2 anos ali com um processo já de Alzheimer, né? Mas resistindo bravamente. Era uma figura, você chegou a conviver Conheci, com não ele? convivi com o Ilo, mas conheci o Ilo. Era uma figura, porque ele faz parte da criação desses movimentos teatrais que estavam muito ligados. Eu falo que é o teatro como modo de vida. O Ilo tinha um trabalho muito voltado para o teatro para crianças, não unicamente, mas muito voltado para o teatro para crianças. E por isso nunca convivi muito, porque eu nunca não vim desse lugar do teatro para crianças, nem do teatro de rua, que também era uma coisa que tinha muito também do teatro de bonecos. O Vanderlei Pires, se não me engano, conviveu mais antes de ir para o XPTO. Sim, muito. Então todas essas linguagens estavam ali. Então eram muito amigos do Ilo e do Teatro Vento Forte. E com a ideia de comunidade, né? Que é muito característica desse período, dos 70, assim. Então, é uma ocupação coletiva aquilo. E faz um pouco dessa ideia. É isso, é o teatro como um modo de vida. As pessoas conviviam, não é só um desenvolvimento de uma estética, é um empreendimento. Ou do trabalho. Não é um job, não é um. Não, é um empreendimento pedagógico, político, estético, ético, tudo ao mesmo tempo. E isso é realmente que leva em conta a vida e a subjetividade das pessoas com a dor e a delícia de se fazer teatro desse jeito, porque também é muito complicado. Claro. Então ele vem muito dessa tradição. Quando eu entro em 2003. É claro que a gente já estava em outro momento histórico, mas ainda se conservava muito isso. Assim, quer dizer, as gerações que passavam pelo Vento Forte, todas convivem até hoje, como se fossem sempre do Vento Forte. Então existe quase uma coisa familiar, assim, de gerações e gerações que compartilham músicas e textos e que fizeram o mesmo personagem ao longo dos anos. Então isso é uma coisa muito curiosa e muito única. Eu não consigo identificar outros grupos que tenham essa característica. Eu conversei com gente da Oficina, do Oi Nós aqui Travês, de Porto Alegre, de pessoas. Não, isso é muito específico do Vento Forte. Do Vento Forte. Muito específico, assim. E para quem não sabe, Vento Forte surge de uma crítica de teatro que se escreveu sobre um espetáculo dele no Rio de Janeiro, ali em 73, 74. A crítica tem um título, gente, me perdoem a memória, mas alguma coisa como um vento forte bate no teatro para crianças. E aí, a partir daí surge o nome Vento Forte, que é uma coisa linda, já essa ideia de pensar um vento forte bate no teatro para as crianças. É uma coisa linda esse espetáculo, chama História de Lenços e Ventos. Um espetáculo que conta a história de um lenço de seda azul que quer ser livre. E de um sujeito que chama, é curioso porque até do lugar que o Vento Forte ocupa, um sujeito que chama Rei Metal Mal, que quer limpar o quintal, quer botar fogo nos jornais velhos para criar um grande empreendimento. Que metáfora! Que metáfora! E foi a história do Vento Forte a vida inteira, foi resistir naquele... É um jardim cravado numa das regiões mais caras do Brasil, resistindo a isso, né? Com um velho, quase um encantado daquele lugar, né? Resistindo ali simbolicamente com seus despachos, com seus santos, com a sua... Com toda a simbologia, não é? Com toda a simbologia. E aí a gente chega nesse conceito que eu acho que é uma coisa que a gente perdeu. Nunca se teve muito claramente, mas perdeu porque houve um esvaziamento da cultura. Os últimos 6 anos, 7 anos, eu diria até quase 10, foram terríveis para a cultura, né? Desde o impeachment da Dilma, a chegada do Temer ao poder, e aí a partir do Temer tudo que se fez, e essa reconstrução está sendo complexa, e a gente perdeu um pouco a ideia do patrimônio imaterial. E em nome de uma materialidade, porque é isto, né? Queremos o terreno, queremos a terra, está caindo, não está caindo. Então está caindo, derruba, não é está caindo, escora. A ideia de que, né, o que está mal das pernas a gente já derruba de uma vez e pronto. E aí vai se perdendo tudo que está em torno disso como imaterialidade.
Uma perda da perspectiva histórica também, né? Claro. O Frei Beto tem uma expressão que eu adoro, fala a deshistoricização do tempo. Aí eu vou ter que repetir essa palavra, deshistorização. Eu não sei se é deshistorização ou deshistoricização. Não Eu acho que as duas importa, você talvez falou, estejam pronto. certas. Talvez as duas estejam certas. Mas ele usa essa palavra, que o tempo perde a sua historicidade, né? Que é a coisa dos tempos agora. líquidos, Agora. né? Escapa pelos dedos. Não adianta, é tudo agora. E é tudo muito selvagem. A gente perde a perspectiva de que teatro é trabalho no sentido... Não trabalho no sentido... braçal ou... Não, trabalho no sentido de você modificar alguma coisa ao longo do tempo, né? Você precisa de tempo. Eu sempre gosto, eu gosto muito de usar a palavra ofício. Ofício, Eu gosto muito da palavra ofício quando a gente fala do teatro, mas eu acho que eu sou filho de costureira, neto de costureira, afilhado de alfaiate. Então eu fui meu tio era sapateiro. Então eu fui educado no ofício. Uhum. Eles tinham ofícios, eram ofícios. E aí é engraçado quando a gente pensa no sentido religioso da palavra ofício, também, né? De oficiar. Né? Não é de oficializar, mas de oficiar, transmitir este ofício de... Você falou, né? Quantas gerações? Vamos pensar de 74 para cá. Quanta gente o ILO não formou, quanta gente o ILO não botou no mercado de trabalho. E quantos artistas estão aí hoje responsáveis por ter colocado outros artistas no mercado de trabalho e que vão sendo esquecidos, vão se perdendo, né? Que são os grupos seminais, né? Oficina... O Vento Forte, porque são grupos a partir dos quais outros grupos saíram, né? Quase linhagens estéticas e de trabalho, né? E que é muito bonito se acompanhar isso, né? O desenvolver disso no tempo. E que é isso que eu acho que quando se perde é tão difícil, porque a gente fica tão fragilizado, né? A gente fica muito... Se você não está inserido numa cadeia temporal, então a gente chegou aqui, por exemplo, nós dois, a gente tem uma relação, você foi um dos meus primeiros professores, a primeira vez que eu estudei teatro político foi com você, na Oficina da Palavra, um livro da Silvana Garcia, você não vai lembrar disso. Não lembro mesmo. Você deu uma oficina sobre isso. Dei. Na Oficina da Palavra. Então, quer dizer, a gente e depois a gente se encontrou fazendo Esperando Godot na Oficina Mazzaropi. Mas é isso. Isso nos constitui para afirmar, às vezes para negar, mas isso está dentro para somar. Para somar. E aí eu fico pensando, a perda disso é muito cruel. Você citou a Oficina da Palavra, né? E aí outro dia eu fui impactado pela morte da dona Ana Maria, que era gestora e criadora da Oficina da Palavra, uma grande escritora brasileira. Dona Ana Maria gostava muito de mim, morreu nonagenária agora recentemente. E é sempre uma tristeza quando se perde alguém, mas uma vida a ser celebrada. E aí eu fiquei pensando, né? Que projeto que lindo que era a Oficina da Palavra. Isso me levou... Lindo era a Oficina da Palavra. Funcionava na Casa Mário de Andrade, ali na Barra Funda, uma casa linda, que está até restaurada, virou Museu Mário de Andrade e tudo, mas era um lugar ocupado. E eu acho que isso, quando a gente fala da ocupação, né, o Parque do Povo, né, ou seja, a ocupação do espaço público, ele é de todos nós, deve ser ocupado. Não apenas como museu, né, eu acho que... E aí eu participei dos movimentos de oficinas culturais em São Paulo desde o comecinho, assim. Ali nos anos 80 eu participei. A partir de lá e fui durante muito tempo. E aí isso me levou para outro lugar, né, que é o desmonte. Quando a gente fala do Vento Forte e a gente fala do Ilo Krugli e a gente fala de todo esse legado que foi devastado, porque acho que eu não consigo pensar em outra palavra, eu penso, por exemplo, no desmonte da Oswald de Andrade. Nossa. Eu me lembro quando eu estive na Oswald, na inauguração da Oswald em 1984, sentado ali. Eu tenho um mini Oswaldinho, que era uma réplica pequenininha do grande que tinha lá, um grafitão lindo do Oswald. Ensaiei espetáculos lá, apresentei espetáculos lá, assisti colegas lá. E aí um belo dia não existe mais. Puf! Não existe mais, é o desmonte. Quando a gente fala, né, desse acervo do ILO que se perdeu, um acervo que é material, mas também é imaterial porque é imaginário, porque é coletivo, porque é criativo, a gente fala da Oswald de Andrade, que, como eu disse, puf, um belo dia não existe mais, e não adianta, depois que não existe mais, retomar e recobrar.
É Você muito rompe difícil. Você Você fica corta um cordão, você corta uma linha, você É. tira um véu. E, recentemente, outro assunto que tem que ficar na pauta das pessoas: os livros do Haroldo de Campos na Casa das Rosas. 200 livros do Haroldo de Campos que simplesmente foram tirados da Casa das Rosas, ali na Avenida Paulista. Casa das Rosas que pertence ao governo do estado de São Paulo, mas é do povo, é de todos nós, que sumiram, foram levados para um depósito. Onde estão os livros do Haroldo de Campos? Então, esta perseguição, por quê? E aí não adianta não falar disso, né? Existe uma direita conservadora que odeia a cultura, que odeia a arte. Rodrigo, por que você acha que a direita odeia a cultura e odeia a arte? Nossa, eu já tenho pensado tanto nisso, porque foi uma virada de chave. Eu falo que a gente, que foi criado no movimento Chat Grupo de São Paulo, que foi a minha grande paixão, a gente acreditava que a gente estava ali junto, se comunicando com a população. De repente tem essa virada ali por volta de 2015, 2016, que falaram assim, gente, a gente é inimigo. As pessoas, né, quer dizer, tem uma gama grande de pessoas que estão contra nós. De onde vem esse ódio? E eu acho que tem muitas coisas. Eu fico pensando em muitas possibilidades. Eu acho que tem esse recalcado brasileiro que volta, né? Quer dizer, a gente vive numa sociedade autoritária, né? Quer dizer, autoritária, racista, preconceituosa, violentamente. A Marilena Chaui fala uma coisa maravilhosa, tipo, não são regimes autoritários que eclodem de tempos em tempos no Brasil. Não, a gente tem uma sociedade autoritária. Então acho que isso fica muito, muito claro. Não perde o teu raciocínio. Autoritária porque patriarcal, autoritária porque branca dominante, autoritária porque classista, então porque capitalista selvagem. Porque tem uma forma muito peculiar de colonizado, assim, de não amar a própria coisa. Eu não sei de quem é essa frase, talvez você saiba, não sei se é do Nelson Rodrigues ou do Luiz Fernando Veríssimo, mas que a gente é meio Narciso às avessas, que cospe na própria imagem, né? Eu acho que é do Nelson. Acho que é do Nelson. Que tem esse lado, essa espécie de ser colonial num lugar ruim. E eu acho que isso vem, esse recalcado de volta. Eu acho que isso tem um ressentimento. Aliás, tem uma crônica do Antônio Prata que eu achei genial, que ele fala do submundo empoderado da ditadura. Ele fala, os ditadores estão lá em cima, mas tinha um porão da ditadura que se empoderou, né? Que é esse que surge na PM. O Shakespeare disse isso, né? Shakespeare assim, o inferno, abriram a porta do inferno, o inferno está aberto. O Antônio Prata fala, todo mundo quer se empoderar, por que o sujeito que fez o serviço sujo para a burguesia brasileira durante o golpe também agora quer o direito dele de se mostrar, quer poder falar as barbaridades dele? Então acho que tem isso. Acho que tem essa forma avassaladora da política neoliberal também, que nos desune, né? Quer dizer, eu brinco, somos MEI, né? Não somos cooperativa. Somos MEI, somos empresários de si mesmo, moramos em apartamentos muito pequenos que não cabem 2 pessoas. Eu acho que isso cria uma nova forma. Temos esse celular aqui o tempo todo. Eu acho que isso cria uma nova forma de subjetividade que não contribui para organizações coletivas. Eu acho que tem esse solo material histórico que dificulta o trabalho da gente. Isso é global. É global. Isso é global. Mas a extrema-direita é global. A extrema-direita é global. Né? Quer dizer... O avanço dela na Espanha com o Vox, o avanço dela em Portugal, o avanço dela o Trump no poder. O Cansei de Portugal, que é o nosso... Cansei é daqui, como é que é o de Portugal? Daqui é Podemos, lá acho que é Cansei. É Cansei mesmo, acho que é Cansei. Mas, por exemplo, recentemente estava lendo sobre o decreto do Trump, que agora só se investe na cultura que seja uma cultura clássica de estética bela. Esse é o sei lá, a porra que ele assinou, né? Só assim, a cultura, o investimento em cultura só será de uma cultura e uma arte clássica, de uma estética bela. Defina, né? Então existem essa ideia de que o quadro precisa combinar com o sofá. Isso é da, né? Esse é o pensamento, né? Assim, essa arte não é boa, não combina com o sofá.
né? Então é assim que se rotula, Não, né? eu lembro quando aquela figura abominável do Clube Noir lá tomou posse do Opa! coisa que primeiro fecharam quando fecharam o ministério, ele aceitou de forma subserviente e horrorosa do jeito que ele fazia ser um braço do Ministério era do Turismo, né? Não lembro mais. Era do turismo. Era do turismo. Aí teve umas bate-boca na internet, mas aí ele falava, eu quero Roberto restaurar. do quê, meu Deus do céu? Alvim. Roberto Alvim. Tem que dar nome aos bois pretos de chifres grandes. Roberto Alvim, que era de um movimento de teatro aqui de São Paulo, um lugar chamado Clube Noir, e que acabou quando houve o desmonte da cultura em termos federais, e isso desce evidentemente no governo Bolsonaro, a cultura deixa de ser ministério, passa a ser uma secretaria dentro do escopo do turismo, e aí o Roberto Alvim vai ser secretário da cultura do regime Bolsonaro antes de Regina Duarte. E antes do Mário Frias. Então, esses nomes não podem ser esquecidos, porque se a gente esquece, eles aparecem de novo. Já esqueceram de mim. Não esqueceram de vocês. E aí eu lembro de umas discussões na internet, não, porque a arte tem que se retomar, e Shakespeare, eu gosto de Shakespeare, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, é maravilhoso que eu gosto de Shakespeare. Ele não gosta, é ele que está subserviente, quem gosta sou eu, ele não gosta. Eles não gostam de arte, eles não gostam de cultura. Porque eu acho... Tem que acabar com funk, tem que acabar com... Não, tem que ter Shakespeare e funk. Tem que ter Anitta, tem que ter Pablo Vittar, tem que encarar a cultura de massa, cultura popular, cultura no sentido de amplo. Nicho. Cada vez ela é mais de nicho, porque a cultura cada vez é mais de nicho, são pequenos grupos, né? Agora, o que eu acho que existe, enfim, eu acho que existe um rancor criativo, Rodrigo. Eu acho que o que eu chamo de rancor criativo? Meu marido, Fernando, ele costuma dizer: as pessoas têm vidas muito tristes. E não é porque as pessoas têm vidas tristes porque elas levantam às 5 horas da manhã, pegam 2 horas e meia de ônibus para ir trabalhar, trabalham 8 horas e meia, 9, pegam mais 2 horas e meia para voltar. Isto não faz a vida das pessoas tristes, é porque elas não são criativas, porque elas não têm alegria criativa. Porque eu conheço pessoas que têm essa vida, meu pai e minha mãe tiveram essa vida a vida inteira. Levantava às 5 horas da manhã, pegava ônibus, pegava a condução, ia trabalhar, trabalhava um dia inteiro, voltava depois das 9 horas, na hora do Jornal Nacional. Era a hora que eu encontrava meu pai. Ainda assim, esse homem lia 2 jornais por dia e 1 livro por semana. Minha mãe também. O imaginário se expande, né? A sua capacidade de sonhar se expande quando você lê um livro. Você passa a sonhar melhor. A sonhar melhor. Então, não é o trabalho cotidiano duro. E veja, não estou dizendo que isso é legal, não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu acho que as pessoas têm que ter dignidade, têm que ter trabalho perto de casa, têm que ter transporte mais rápido, têm que ter mais qualidade de vida, tudo isso tem que ter. Mas eu acho que a direita, que tem ódio da cultura e que tem ódio da arte, tem por um ranço criativo. Não é capaz de sonhar, não é capaz de criar. E às vezes até lê, mas isso o Ilo falava uma coisa parecida com isso também. As pessoas falam coisas lindas que ele falava, mas isso ele falava, eles leem como burgueses, para acumular. Compra livro para combinar com essa. Eu quero livros vermelhos, eu quero 3 metros de livro vermelho. Para acúmulo. E às vezes até acúmulo de informação. Então, quer dizer, não tem essa modificação a partir do. Não é? Você lê um livro, a gente lê o mesmo livro, a gente conversa sobre isso e a gente se modifica a partir disso, né? Ou a gente cria uma terceira coisa a partir disso, ou a gente cria uma outra peça de teatro para lidar com aquele material que a gente acabou de ler. Essa coisa, Eu Vou Sonhar Melhor, a gente ouviu depois de fazer um espetáculo de vento forte em cidade do Graciliano Ramos, em Alagoas, Palmeira dos Índios. A gente fazendo um espetáculo de rua lá, chamado As 4 Chaves, uma senhora, hoje eu vou sonhar melhor. Ai, que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda você escutar uma coisa dessa, entendeu? Porque o artista faz isso, né? A Adriana Zenha, nossa querida amiga, encontrou ontem. A Adriana tem um texto que ela escreveu, que ela fazia, que eu escrevi para ela fazer, chamava Bomba Atômica, e ela diz assim: quando eu tô no meu ônibus, com o meu radinho, ouvindo a minha musiquinha, eu fico mais feliz. Então é isso, às vezes a arte embala o ouvido da pessoa que está ali no ônibus ouvindo a musiquinha, a arte torna o grafite na parede,
torna a cidade mais bonita. E É. às vezes e aí vem essas ações urbanas que é pintar tudo de cinza, que é proibir que as pessoas ouçam sua música no seu radinho, É. ou que é impedir que um teatro resista É. num jardim, É. resista num parque. Meu Deus, que um teatro resista num parque. Rodrigo, a gente teria muito a falar sobre o Willow e sobre o Vento Forte. Ficaríamos aqui, evidentemente, outros 40 anos, porque ele viveu 40 fazendo teatro, 50 fazendo teatro, a gente ficaria outros 50 falando sobre ele. Mas o que eu acho importante, e aqui trazendo também um agradecimento ao querido Gerald Thomas. Eu vi a fala dele, é Porque o bonita, Gerald né? fez uma fala linda, e Gerald mandou um vídeo para mim. Uhum. Mandou um áudio para mim. Gerald falou assim: Gerson, você aí nesses programas que você faz, você precisa falar um pouco mais da memória do teatro. E acho que Gerald tem razão. Claro que a gente tem um compromisso com a atualidade, um compromisso com trazer o que as pessoas estão falando, porque eu acho que esse é um pouco um compromisso desse trabalho, deste projeto aqui, mas falando sobre algo tão atual, que é o desmonte da cultura, tão atual, que é essa devastação do espaço do Vento Forte lá, que é um assunto da atualidade, um assunto da resistência da cultura de São Paulo, da resistência da cultura do Brasil. Na atualidade, a gente um pouco faz a memória também. Né? Da memória do jeito que tem que ser, né, Gerson? Do jeito que tem que ser. A memória tem que ser assim. Eu adoro tem vou meio que citar de cabeça, mas tem uma passagem do Tese sobre a história do Benjamin, que ele tem uma passagem que é linda. Ele fala, gente, a história não se faz de fatos. A gente tem que pensar a história para acender no passado as centelhas da esperança. Porque nem os nossos mortos estarão a salvo se o inimigo vencer. E ele não tem cessado de vencer. Eu vi um pensamento de um filósofo judeu, que eu não vou me lembrar o nome. Benjamin era judeu. Judeu. Né? Ele fala assim: existem rachaduras em todos os lugares, mas é por elas que entra a luz. Então, quando a gente revela a rachadura, a gente fala assim: olha, tem uma rachadura aqui. Que faça-se a luz através dela. O Willow construiu coisas. Quer dizer, a gente está falando da destruição para mostrar que ele construiu e que, portanto, é possível construir. É possível reconstruir, retomar. É o que fizeram no 8 de janeiro. Foram lá e eu tenho como imagem mais emblemática do 8 de janeiro, não é se mijaram no STF ou se destruíram as cadeiras Bauhaus. Eu tenho como mais emblemático são as 5 mulheres negras do Di Cavalcanti, que tinha uma facada em cada rosto daquelas mulheres do Di Cavalcanti. Era um feminicídio negro. Alguém foi lá e pegou uma faca e esfaqueou cada mulher negra daquele quadro. Então, e foi possível reconstruir. Não é o relógio suíço que foi destruído, porque aquele relógio é um elemento, um dado burguês, claro, é um patrimônio do país, tem que ser reconstruído, tem que ser tratado como patrimônio. Mas quando a gente fala, né, invadiram aquilo e foram atacar as obras de arte. Que ódio é muito maluco isso. Então, eu queria só que você encerrasse falando qualquer coisa que você queira sobre o Willow e sobre o Vento Forte. Nossa, é isso. Eu teria tanta coisa para fazer. A gente viajou o Brasil umas 3 vezes. Me veio uma palavra, né? Porque ele era filho de, igual você falou, de judeus poloneses, marxistas, né? E que vieram fugidos ali. E ele falava 2 histórias dele rapidinhas. Ele disse que ele pequenininho, o apelido dele era Alyosha, por causa do personagem dos irmãos Karamazov, né? O pai dele chamava ele de Alyosha. E aí uma das histórias é que ele perguntava: pai, Deus existe? Aí o pai disse que falava assim: existe. Deus são 2 mãos que trabalham. Que lindo. Lindo, né? E uma outra linda também que ele contava, que ele adorava mexer com terra, ele era ceramista, né? Então ele ia para um espaço perto da casa dele, e ele estava enchendo um baldinho, brincando de fazer areia, coisa de baldinho. Aí que um cara passou e falou: ô rapaz, tá roubando terra. Aí que ele correu para casa, morrendo de medo com o baldinho dele. Foi fazer uma brincadeira, provavelmente, com a criança, e escondeu debaixo da cama. Que o cara falou: vou te prender, você tá roubando terra. Escondeu debaixo da cama. E aí a mãe dele falou: o que tá fazendo aí? Aí ele dizia: eu tô com medo, porque eu tô com essa terra aqui e o cara falou que vai me prender. Eu nunca soube que terra tinha dono.
Pronto. Ele contava ele dirigia contando essas histórias. Porque Gerson. o Parque do Povo é do povo, aquela terra é do povo. Ai, girassol do fogo. Ai, girassol. Ai, cravinhos do sol. Ilumina uma flor. E a flor um oliva. E no oliva um limão. Girassol da manhã, ai, cravinhos do sol. Viva o vento forte! Eu queria deixar com vocês esse pensamento. O Teatro Sangue Frio fica aqui. Eu agradeço demais a tua presença. Que coisa boa. Muito obrigado. E a gente volta no próximo programa. Aciona o sininho, se inscreve, deixa um comentário. Se você gostou, se você não gostou, isso ajuda a botar o canal pra frente. Obrigado. Beijo. Beijo. Beijo, Gerson. Até logo. Até logo.